Saudações fraternais a todos que nos assistem nesse momento, em especial ao Grupo Espírita de Petrolina, por este convite para falarmos sobre o tema A Superficialidade da Vida. Algo tão importante nos dias atuais para as nossas existências. Falar um pouco sobre esta vida que pode ser bastante superficial ou que podemos levar uma vida com bastante profundidade no que tange à nossa própria espiritualização. Nesse sentido, nós podemos afirmar, conforme Joana de Ângeles, na sua obra Após a Tempestade, onde ela nos diz no capítulo 24 que nós, ou seja, já não dispomos de tempo para futilidades, nem tampouco para ilusões. As coisas sem valor, que tanto apreciamos em outras épocas, mas ainda hoje acenam com as ilusões da vida terrena. Então, este enunciado, esta proposta do Venerando Espírito Joana de Ângeles vem lançar uma reflexão para cada um de nós sobre o tempo que urge, sobre a nossa necessidade de marcarmos um passo mais à frente, outro passo mais à frente, e até que vamos coroando a nossa existência de passos significativos, de passos positivos, no que tange a viver a nossa vida sem esta superficialidade, a qual muito de nós outros filósofos, muitos estudiosos da vida de um modo geral já abordaram, onde nós precisamos a cada dia adentrarmos a um estado de consciência que nos permita avançar, que nos permita dar passos mais significativos nesse existir de cada um de nós. Então, ainda no livro Após a Tempestade, no capítulo 24, Joana de Ângeles vem nos dizer que nós nos condicionamos a ideias negativas, e estas ideias negativas, elas vêm acalentando a cada um de nós durante muito tempo, durante muitos séculos, digamos assim, no dizer do Venerando Espírito Joana de Ângeles. E isto tem nos levado a que situações da vida comum? Essas ideias negativas, elas podemos afirmar que pode estar nos levando a condicionamentos de viver uma vida em superficialidade, ou uma vida sem madureza espiritual, sem aprofundamento da nossa intimidade, no sentido de que buscarmos as resoluções que precisamos no cotidiano da vida para avançarmos no caminho, nas nossas metas prioritárias. Então, ela também vem nos dizer que temos dificuldades em superar estes modos operantes da nossa vida. Pelas ideias novas é que nós estabeleceremos um ideal superior. As ideias novas, que são essas ideias, ou quais são essas ideias novas a qual Joana de Ângeles vem conclamar, vem propor para cada um de nós? Estas ideias novas, elas vêm gradualmente fazendo parte do cotidiano, do alicerce intelectual e moral das nossas vidas, das nossas existências. Cada um de nós vai tomando consciência dessas ideias novas à medida que ampliamos e que melhoramos o nosso conhecimento, porque o Senhor Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ou o maior proeminente do espiritismo, porque foi ele que trouxe todas as revelações
do mundo espiritual e organizou de forma sistemática, proporcionando a cada um que tem contato com a obra de Kardec, composta pelos 5 livros básicos, mais obras póstumas, e logo em seguida ou concomitantemente a publicação dos livros da codificação do trabalho espírita, Kardec vai lançar também, a partir do ano de 1858, a 1º de janeiro, ele vai lançar a primeira edição das revistas espíritas, que seriam, a partir daquele momento, publicadas ininterruptamente por 11 anos. Então, vejamos como o alicerce, como o arcabouço intelectual do Espiritismo proporciona a cada um de nós muitas mudanças do ponto de vista do sentir, do pensar e do agir, porque é um material dispostos para nós ao longo das nossas existências ainda pela frente, porque nós sabemos que quando tomamos contato com algo que nos engrandeça, que promova em nós a espiritualização, a espiritualidade em nós, este algo, às vezes, a nossa intimidade tem resistência em aceitá-la, em aceitar este algo gigantesco, esse edifício intelecto moral que é, no caso, o Espiritismo, através do olhar, através do pensamento do Senhor Allan Kardec. Então, toda essa obra está posta para cada um de nós e, ao nosso tempo, nós vamos tomando mais profundidade com a obra de Kardec. Os espíritos superiores escreveram bastante sobre Kardec, ou, digo melhor, os espíritos superiores, a exemplo de Emmanuel, que tem, através de Chico Xavier, uma complementação da obra de Allan Kardec, aprofundando do ponto de vista mais, digamos, usual ou vivencial, a partir dos livros publicados por Emmanuel, ou publicado ou escrito por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Então, ainda Joana vem nos abordar, vem dizer, falando sobre esse tema, onde fazemos esse link com a superficialidade da vida, ela também vem nos dizer que gradualmente nós estamos nos alicerçando com a alvorada nova, da qual começamos a vislumbrar as tonalidades suaves que expressam o dia luminoso que se inicia. E que alvorada nova é esta que está posta para todos nós indistintamente? Nós sabemos das novas ideias, do êxito de muito de nós outros na publicação de novas ideias e de exemplos luminares que de tempos em tempos desce à Terra através do processo da reencarnação para estabelecer novos paradigmas para a humanidade. Mas estes paradigmas, eles são não impostos, eles são propostos através da exemplificação pessoal daqueles que diuturnamente se revezam, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, para estabelecer estes novos paradigmas. E estas ideias novas, elas vêm e elas pertencem a vários ramos do conhecimento das ciências terrenas, mas sobretudo no ponto de vista que estamos tratando com ênfase a superficialidade da vida, no que diz a doutrina espírita e sua vasta literatura, a exemplo de Joana de Ângeles, quando vem nos propor estas novas ideias e vem nos dizer que nós não dispomos mais de tanto tempo para estas futilidades da vida que provocam as ilusões do ser, as ilusões da matéria, que à medida que nós avançamos no caminho, na reta de buscarmos as nossas conquistas pessoais, mas não somente do intelecto, mas sobretudo do ponto de vista moral, então nós começamos a fazer uma nova baliza, nós começamos a perceber, a ter uma perspectiva da vida por um viés muito mais abrangente
que é o da nossa espiritualidade ou da nossa espiritualização. Quando nós dizemos espiritualização, não apenas no aspecto moral da palavra, no aspecto intelecto da palavra, mas das vivências que cada um de nós busca se condicionar a partir do instante em que temos contato com algo, com este edifício grandioso, com este arcabouço moral que é o Espiritismo, através das suas diversas obras deixadas por Kardec em meados do século XIX. Então, a educação moral e espiritual para as pessoas que estão começando a nova existência, para todos nós, ou para os começantes de uma nova jornada, como diz Joana de Ângeles, torna-se fundamental para a cura das feridas psicológicas existentes e o surgimento, meus caros irmãos, meus caros amigos e amigas, o surgimento de valores edificantes. E estes valores edificantes, eles transformam em estímulos para o avanço e as conquistas mais amplas, para as aspirações num caráter de realizações infinita. Isso não vai acontecer ou não ocorre no piscar de olho. Nós sabemos que tudo isso pode ocorrer, estas transformações, ao longo do nosso desenvolvimento pessoal. E esse desenvolvimento pessoal, nós temos a convicção, através dos estudos, através das mudanças minimamente que realizamos, que esta transformação ela se dá através do esforço de cada um em empreender por estas novas acepções de vidas, ou melhor, por essas novas concepções de vida que tem uma relação com o exemplo, com a exemplificação pessoal de cada um de nós. Então, nesse sentido, a qual estamos tratando, a qual o Espírito Joana de Ângeles vem nos propor, o processo evolutivo é sempre de conquistas, é sempre de conquistas novas, de reparação, de ações equivocadas, e aí nós poderemos adquirir experiências que o tornam ou que nos tornamos luminoso, no dizer de Joana de Ângeles, que nos tornamos luminosos. E essa luminosidade, ela é algo que clareia-nos por dentro. Ela proporciona uma revolução a tal ponto de nós percebermos o quanto estamos mudando interiormente. E isso não vem por decreto, não vem porque encontramos numa esquina uma placa sinalizadora que nos diz que precisamos seguir à direita, à esquerda ou avante, ou que precisamos cumprir as leis, sejam as que regulamentam o trânsito, sejam as leis máximas da Carta Magna de nosso país, ou de qualquer constituição terrena. Esta sinalização que vem para cada um de nós através do conhecimento de si mesmo, tão falado por diversos filósofos, nos mais diversos períodos da humanidade, da razão. Isto vem como algo interno, como conquista interior nossa, que possibilita os voos para os planos mais superiores do pensamento, do pensar e do agir. Então, neste aspecto, toda vez que estivermos de frente de um desafio, de um cumprimento de normativas terrestres, nós teremos uma baliza superior, algo superior dentro de nós que vai nos proporcionar o agir corretamente, o agir mais acertadamente. Por isso que é muito importante para as nossas experiências físicas, para as nossas experiências na vida a qual estamos emergidos no corpo físico, na condição de espíritos que somos, é importante essas conquistas intelectivas que têm, por assim dizer, uma forte propensão em nós, ou que devemos
ter essa propensão, essa assimilação, digamos melhor, do ponto de vista moral, do ponto de vista da nossa ação do cotidiano. Mas o que é uma vida de superficialidade? O que é uma vida de superficialidade, meus caros irmãos e irmãs, meus caros amigos e amigas que nos assistem, que nos acompanham neste trabalho sobre o tema superficialidade da vida, e tanto aqueles outros que poderão ver este trabalho ou esta nossa conversa ao longo dos dias, dos meses ou do tempo que ficar disponível na grande rede mundial dos computadores, onde nós sabemos que o que falamos corre aos quatro cantos da terra. Por isso que é importante falarmos de algo proveitoso, de algo luminoso, que possa proporcionar o bem-estar físico e moral a cada um de nós e daqueles que nos assistem e que nos ouvem. Então, a vida física, podemos conceituar que a vida física é uma experiência que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo esforços bem direcionados a fim de os solucionar. Então, vejamos de que modo podemos fazer com que esta experiência nossa se transforme em uma experiência iluminativa. Porque quando nós dizemos que a experiência ou a vida em superficialidade, que a nossa vida pode ser uma vida de superficialidade, então nós podemos também afirmar que a nossa vida ela pode deixar de ser de superficialidade para ser uma vida de profundidade, assumindo compromissos iluminativos que vão melhorar-nos como pessoa, mas acima de tudo que vão proporcionar a nós, espíritos imortais, proporcionar melhora significativa do ponto de vista da convivência humana, da sintonia com Jesus, com os benfeitores espirituais, e que poderemos até fazer outros voos nesta compreensão de que nós vamos mandar informações para o nosso, não só para o nosso intelecto, mas na nossa intimidade, e vamos começar a perceber quem realmente nós somos e que experiências iluminativas nós estamos conquistando nesses dias atuais de tão importância, onde passamos, por exemplo, com este evento da pandemia mundial, onde todos nós buscamos nos proteger, nos preocupar em não contrair o vírus, este vírus que tanto tem provocado inconformidade ou tantas situações de dor, de perda, porque nós sabemos quanto cuidado devemos ter nesses instantes e que devemos seguir os conceitos da ciência médica, da saúde, que tem promovido a luz por toda parte, o esclarecimento. Mas, acima de tudo, nós precisamos também ter os cuidados espirituais, com quem pensamos ou no que pensamos, como agimos, que estes momentos requerem de cada um, na nossa existência atual, que a gente possa se capacitar mentalmente, se capacitar espiritualmente, para não entrarmos em desatino das nossas próprias consciências, dos nossos próprios pensamentos. E assim, meus caros e minhas caras, nós sabemos que a vida é de fato uma experiência iluminativa e que precisamos dar um significado a estas experiências. E no dia a dia, no decorrer das nossas existências, nós poderemos ter os exemplos ou nos depararmos com exemplos que podem, ou melhor, que através desses exemplos nós podemos dar um sentido especial à nossa reencarnação. Então, entendamos vida física como encarnação ou reencarnação, que é o período em que o espírito reencarnado se encontra. E também Joana fala que estas experiências iluminativas, a reencarnação proporciona em nós todo esse arcabouço intelectual que é produzido para o nosso benefício.
Então, com a precisa madureza do raciocínio, nós podemos compreender, ou o homem compreenderá, digamos assim, que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. Então vejamos que negócios espirituais podem ser estes, e que a vida em si passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que prendem ou que nos prendem a Deus. Então, nesses instantes, urge, é necessário considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente, de toda a humanidade. Assim assevera o venerando espírito Joana de Ângeles, Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Mas, meus caros e minhas caras, para a nossa reflexão, na grande mole humana, ou na grande quantidade dos seres humanos, cada pessoa dá à vida um significado especial. Que significado poderá ser esse, né? Esta objetiva a aquisição da cultura, ou seja, para muitos de nós, o objetivo maior é a aquisição da cultura. Outra pessoa busca o destaque social. Quantos de nós não está nesse momento buscando esses destaques sociais através daquilo que anelamos, através daquilo que almejamos para nós, no conjunto, seja familiar ou da sociedade? Então, aquela outra pessoa ou aquele grupo de seres humanos que somos todos nós busca ou prima pela fortuna, por adquirir os bens materiais. Outras demanda o patamar da glória, da fama, da exposição do dia a dia. Uma outra requer a projeção social, outra pessoa requer a projeção social no seu dia a dia, nas suas interações, nas suas relações interpessoais. Mas outra pessoa anseia pela construção de uma família ditosa. Vejamos que entre todos estes conceitos de vida que colocamos, que expomos, outras pessoas anseiam pela construção de uma família ditosa, cada qual empenhando-se mais afanosamente para atingir o que estabelece como condição de meta essencial. Estes são alguns dizeres que Joana de Ângeles coloca no capítulo 11 da página 13 do livro Momentos de Meditação. Então vejamos como há uma infinidade, uma diversidade de atribuições que almejamos na vida cotidiana, na vida diária de todos nós. Mas como nós poderemos saber que o passo que estamos dando, que ele será, ou que ele é significativo para a construção do nosso eu, para a construção nessa nova existência pelas portas da nova reencarnação? Como nós poderemos saber que estes passos, ou que estas construções que estamos fazendo, elas são proveitosas, elas nos levarão a condicionamentos próximos, se não atual, mas em proximidade, da conquista da felicidade interior? Como poderemos saber? Poderemos examinar a nossa própria consciência para adquirir este conhecimento ou esta sabedoria que é inerente a cada um de nós, porque é uma conquista pessoal, é uma conquista do ser. Mas, meus caros e minhas caras, tal planificação a qual o Espírito Joana de Ângeles vem colocar para a nossa reflexão,
tal planificação que varia de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, termina por estimular a luta, a competição insana, ao desespero. E nós poderemos com isso, se não houver em nós um pouco dessa estrutura psicológica trabalhada, nós poderemos adentrar a estes ideais que ressignifica, ou melhor, que ao invés de ressignificar a vida, malbarata a vida, ou seja, torna a nossa própria vida, a nossa própria existência, que a reencarnação é sempre um momento de nós ressignificarmos a vida e aprendermos através dos princípios aos quais nós estamos adquirindo de intelectualidade, com esta propensão a desenvolvermos os princípios da moralidade em nós mesmos. Então, a cada momento é momento novo de trabalhar tudo isto em nós. Mas quando nós damos a importância mais a estas questões dessa superficialidade, a qual Joana vem abordar aqui até então, onde vem nos mostrar que cada um dá um significado à vida. Enquanto umas pessoas querem a fama, querem estar na exposição, querem adquirir apenas o conhecimento para o domínio de outrem ou de si mesmo, ela vem nos dizer que nós podemos construir uma família ditosa. E a construção desta família ditosa vai fazer surgir em nós este empreendimento novo da sociedade, que é uma construção familiar edificante, que assim levaremos para a sociedade paradigmas melhores, que levaremos para a sociedade atitudes, ações melhores, felizes, que proporcionarão o equilíbrio e o bem-estar por onde estivermos. Então, a vida, entretanto, possui um significado especial que reside no autodescobrimento, assevera o venerando Espírito Joana de Ângeles em sua obra Momentos de Meditação. E esse significado do autodescobrimento é algo que só nós podemos trilhar, é um caminho que só nós podemos fazer. Nós recebemos a intuição do alto, a intuição dos benfeitores espirituais, nós recebemos o aparelhamento intelectual dos livros, das conquistas materiais do pensamento. Tudo isso compõe esse arcabouço intelecto moral que vai proporcionar os nossos descobrimentos pessoais, que vai nos remeter aos nossos próprios desafios individuais e proporcionará em nós, com certeza, as mudanças para melhor que tanto queremos e que tanto já anelamos na nossa intimidade da nossa mente. Então, este desafio de melhorar o conhecimento da vida presente e sair desta vida tão fácil da superficialidade para adquirirmos melhores condições espiritualizantes, este desafio se torna individual, unindo sem embargo no futuro os seres numa única família que entrelaça os ideais em sintonia perfeita, meus caros e minhas caras, com a energia que emana de Deus, o supremo Criador do universo, o sublime doador da vida. E Ele é o elan, Ele é digamos assim, o link que vitaliza a vida. Os meios da nossa convivência orgânica, eles, digamos que facilitam para o nosso avançar no encontro com a felicidade na nossa existência atual. Ele, digamos que seja o azeite que sustenta a chama, porém a finalidade desta não é crepitar, mas derramar luz e aquecer. A finalidade desse empreendimento novo da vida. Todas as aquisições, nós podemos dizer, podemos afirmar que todas as nossas aquisições que exaltam o ego
termina por nos entediar. Mas as aquisições felizes, as aquisições que nós buscamos conquistá-las a nosso próprio esforço pessoal, a maneira mais edificante para o cometimento do real significado da vida é a experiência do amor. E esta experiência do amor, ela age de forma muito significativa em vários setores da nossa vida física e da nossa vida mental, da forma como pensamos, como agimos. Porque, segundo Joana de Ângeles, ainda no livro, neste Momentos de Meditação, é o amor que doa e liberta-nos de quê? Da nossa própria ignorância, liberta de nós mesmos, das nossas próprias amarras infelizes que construímos ao longo das nossas existências. É por isso que a cada existência, que a cada reencarnação, nós estamos nos remodelando, estamos nos desafiando a construir um novo ser. Nós somos os arquitetos de nós mesmos, assim como Deus é o arquiteto do universo, e na condição de arquiteto maior do universo, Criador único, nós buscamos a cada instante nos desafiar. Nós buscamos a cada instante, nesses desafios, perceber a nossa intimidade e lançar uma proposta nova, um pensamento novo, que vai ganhando força, que vai ganhando mais propensão no nosso íntimo, na nossa intimidade, e daí em diante nós já estaremos não só pensando, mas estaremos agindo conforme as premissas desse amor que doamos e que liberta-nos a cada dia. Amor que renuncia e faz feliz aquele que se propõe. Meus caros e minhas caras, este amor que liberta é o amor também que sustenta vidas e favorece ideais de enobrecimento. Então vejamos a vida quando é vista, quando é colocada por esse viés, como ela deixa de ser uma superfície rasa para se tornar em profundidade. Então o amor é conquista muito pessoal que necessita do combustível da disciplina mental e da ternura do sentimento para se expandir em nós mesmos e nós nos tornarmos os exemplos para Deus, os exemplos para nós mesmos e para aqueles que são mais próximos de nós. Então, nesse sentido, o significado essencial da vida repousa, pois, no esforço que cada criatura deve encetar, deve enveredar para anular as paixões dissolventes, colocando nos seus espaços emocionais o divino hálito, o amor que se origina de Deus. Então, nós sabemos que essas paixões dissolventes, elas têm, nós somos acometidos por elas, porque ainda dentro de nós jazem de forma bastante latente aquelas paixões, o que seja que não seja dessa existência, mas de outras. Mas nós sabemos que as nossas existências, a cada vez que retornamos, o desafio é como se viéssemos como uma página em branco, aparentemente. Mas essas conquistas do passado e estas paixões dissolventes, às vezes elas ressurgem no nosso ideário como algo desafiador para que nós possamos, diante da conquista do pensamento novo e da atitude nova, renovada, que possamos estar mais próximo deste hálito divino, no dizer de Joana de Ângeles, e assim nós estarmos mais amorizando as nossas ações, amorizando o nosso pensamento, Nós também podemos analisar este tema, ou esta nossa proposta de conversa de hoje,
com o que diz no capítulo 17, no item 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, quando ele vem falar sobre o cuidar do corpo e do espírito. E é bastante interessante como o Espírito George vem nos trazer essa abordagem, nos falando neste capítulo 17, no item 11, ele faz uma análise de alguns comportamentos de nós outros na sociedade, reportada à época de Kardec, que também podemos dizer que está muito contemporânea à sua abordagem, a abordagem do Espírito George, quando ele vem nos falar de dois sistemas que se defrontam. E ele fala que esses sistemas são as pessoas indiferentes, e essas pessoas indiferentes, ele fala que são, por exemplo, pessoas mornas, pessoas que são mornos no amar e econômicos no gozar. Então, quantas pessoas nós temos hoje na nossa vida presente? Quantos de nós somos ou fomos, ou estamos nos reconstruindo do ponto de vista espiritual, mas nos identificamos dentro dessa questão que coloca o Espírito George, trazida por Allan Kardec no capítulo 17 e no item 11. Aí ele também vai falar sobre outro sistema que ele coloca, os ascetas, ele chama de ascetas, que são aquelas pessoas que querem o aniquilamento do corpo. E por último ele diz também, ele fala sobre os materialistas. E esses materialistas eles colocam como pessoas que querem rebaixar a alma. Então vejamos aqui como esses sistemas trazidos, eles são tão atuais nas nossas vidas, nos dias atuais em que vivemos essa complexidade da vida humana, nessas complexidades de sistemas novos de vida, aonde alguns autores falam sobre esta vida líquida ou desta modernidade líquida que tem proporcionado para muitos de nós outros muitos avanços significativos, mas tem trazido também, de algum modo, uma coisificação da própria vida, que tem trazido para muitos de nós outros, nas diferentes sociedades terrenas, o malbaratamento da vida de um modo geral. Então, George Espírito vem dizer aqui no item 11 do capítulo 17, ele vem fazer essas comparações e também dizer onde estão a sabedoria, a ciência de viver, em alguma parte. O Espiritismo demonstra as relações existentes entre corpo e alma e a importância de cuidar de ambos. Então vejamos como ele fecha essa questão com bastante propriedade, nos mostrando, fazendo perguntas que naquela época, em meados do século XIX, na época da publicação do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem fazer perguntas bastante futuristas para o nosso existir ou para o porvir, e vem nos dizer onde estão a sabedoria, a ciência de viver, porque a vida nós sabemos que é uma ciência. Viver é cada dia conquistar novos passos e que exige de nós um planejamento, uma planificação que vai, e a depender dessa planificação, vai nos levar a novos condicionamentos de vida, buscando os planos da superioridade da vida. Então, nesse sentido a que se refere o Espírito George aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos dizer que estas comparações que ele faz entre esses indiferentes, os ascetas que querem aniquilar o corpo e os materialistas que querem rebaixar a alma, que não há um bom senso, não há um consenso nesses princípios ou nesses pressupostos, e que Kardec veio na condição de maestro da codificação, do trabalho ao qual ele foi o responsável,
ele vem nos colocar para que reflitamos sobre esses sistemas, e se nós não estamos nos dias atuais adentrando, enveredando por estes princípios aos quais, se não agora, mas em tempos diversos, vai provocar em nós dissabores, desavenças do ponto de vista da nossa saúde física e espiritual. Então, o Espiritismo demonstra as relações existentes entre corpo, alma, e a importância de cuidar de ambos. Então, precisamos agir nesse princípio de equilíbrio da vida. Então, Emmanuel também vem nos dizer sobre essa temática a qual estamos abordando, que nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. Portanto, somos nós fisicamente o produto do nosso eu espiritual. Por isso que é necessário a cada dia, a cada conquista, a reflexão sobre o que somos e sobre o que fazemos. Então, nesse aspecto, o livre-arbítrio, ou pelo menos através do nosso livre-arbítrio, somos os únicos e verdadeiros, dirigentes do nosso destino. Então, não dá para, após as leituras, após as reflexões de algumas obras basilares que tanto provocam em nós estes melhoramentos íntimos, não perceber que somos os arquitetos do nosso livre existir. E o livre-arbítrio é que proporciona a nós esse avanço ou este estacionamento do ponto de vista espiritual. Porque somos os únicos e verdadeiros dirigentes desse destino. Então, existe até, podemos assegurar, a falsa crença de que nossas fraquezas morais são provocadas por anjos rebeldes que nos induzem a errar, assim como algumas literaturas se encontram, filosóficas ou religiosas, de várias partes, podem nos propor isso ou nos dizer desta forma. Mas o Espiritismo é muito claro como o sol, vem nos colocar como os construtores de nós mesmos, da nossa própria razão, da nossa própria fé, da nossa própria credulidade, do nosso próprio existir. Então, dá-nos a ilusória percepção de que outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações. Não é algo producente, não é algo sensato para o tempo que vivemos, desta razão acertada, desta razão baseada no bom senso das nossas atitudes. Então, precisamos demonstrar a importância do corpo no papel que ele exerce, ou que é fundamental para as aquisições da alma, para as aquisições do espírito. Então, voltando ao espírito, à questão de o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Precisamos amar, cuidar do nosso corpo, e estes cuidados não dispensa ou cuidar só da alma ou cuidar só do corpo. É preciso que nós estejamos conscientes, meus caros e minhas caras, que o cuidado é duplo: o cuidar do corpo e o cuidar da alma. Nós já sabemos disso do ponto de vista do intelecto, mas na prática do dia a dia é que isso deve se assentar, é que toda esta compreensão deve fazer parte do nosso ideário ou das nossas ações. Não justifique com teu livre-arbítrio o corpo, que é mero instrumento de vossa vontade. Só serás mais perfeito se vos tornardes menos egoísta e menos orgulhoso. A perfeição está toda na transformação que fizerdes a ti mesmo. Espírito que és
dobrai-vos, submetei-vos, humilhai-vos, esse o meio de vos tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, o Espírito Georges, ele encerra esta parte do capítulo 17, nos mostrando estas reflexões que podem ser balizas norteadoras do nosso próprio existir. E nesse sentido, a qual buscamos a cada dia empreender por caminhos novos, vivemos em um mundo de competitividade, um mundo que na maioria das vezes, se não estivermos atentos a estas reflexões, provocar estas reflexões na nossa intimidade, às vezes nós perdemos o fio da vida, às vezes nós perdemos o caminhar, o ritmo do nosso caminhar. O Espiritismo vem, através desta vasta literatura, desse edifício intelecto-moral, trazido por Kardec, nos mostrar a grandeza da vida com bastante profundidade. O significado da vida, com certeza, a cada dia nós compreendemos melhor quando realizamos esse duplo esforço do conhecimento intelectual e da prática destes ensinamentos aos quais o nosso Senhor Jesus é o arquiteto de Deus entre nós, é este que trouxe as revelações do plano superior, do mundo superior, através da sua própria exemplificação nos caminhos da Judéia, nos caminhos da Galileia, dado exemplos de Jesus e seguidos por seus luminares contemporâneos seus e ao longo dos séculos do existir da comunidade terrena, digamos assim. Meus caros irmãos e irmãs, que possamos nós, nestes dias que tanto necessitamos de viver experiências novas, que estas experiências elas sejam embasadas nesse princípio de fé imorredora, nesse princípio da vida futura, que as nossas planificações, que os nossos planejamentos diários, eles sejam a cada dia embasados no conhecimento da vida após a morte, no conhecimento de que a construção do livre-arbítrio requer de cada um de nós olhar para si mesmo, fazer o nosso inventário moral, no dizer do Livro dos Espíritos, na questão 919, colocada com muita propriedade, aonde nos faz remeter para dentro de nós e nos apercebermos do que nós somos, como estamos e do que fazemos. Então, são dias de grande importância para o nosso existir. É necessário que nós possamos fazer a nossa parte, porque o universo colabora constantemente conosco. Jesus é o supremo, é o doador sublime, que vem sustentar o nosso planeta na condição de governador espiritual deste orbe, e que Deus, como doador sublime do universo, Ele está para todos, através do seu fluido cósmico universal, ao qual Ele nos sente, Ele nos percebe, Ele, com os seus princípios de onisciência, com os seus princípios de onipresença, com todos os seus princípios atribuídos da forma como compreendemos, Deus está para todos nós. Não estamos à mercê de nós mesmos. Cada pensamento nosso, dito, posto em qualquer parte do universo ou do orbe terreno, é sentido, é visto por Deus e também pelos seus prepostos, que são os espíritos benfeitores. Para tanto, se faz necessário a cada instante renovarmos os nossos pensamentos, os nossos ideais, as nossas posturas equivocadas, que às vezes têm nos levado tanto a essa vida superficial. E agora, por esse momento, que possamos agradecer
por tudo que a vida tem nos proporcionado, pelos passos gigantescos que nós já conseguimos dar na atual existência, pelos nossos defeitos e pelas nossas virtudes, porque as virtudes, ela nada mais é do que o reconhecimento dos defeitos que tivemos ou que temos e buscamos um plano de metas, um plano de melhoras. Assim sendo, que Jesus, este amigo de todas as horas, nos proteja e nos ampare. E aos que fazem o Centro Espírita ou o Grupo Espírita de Petrolina, o GESP, que possamos todos nós, imbuídos nessa proposta maior da fraternidade, sermos sempre estas luzes que vão por toda parte, espargindo esta luz do conhecimento espírita, mas acima de tudo sendo este que vive